Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus para o teu coração. Então, se você já tem assistido nossos vídeos, já está aqui nessa série junto com a gente, não se esquece, já bota aí, clica no sininho para que você seja inscrito no canal e você vai receber uma novidade, você vai receber um aviso, na verdade, toda vez que nós postarmos novos vídeos, tá? E não esquece rapidinho, curte, compartilha, comenta com alguém. Isso é importantíssimo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para você e pode ser também para outras pessoas. Mas vamos dar sequência hoje na nossa série que a gente começou sobre por que eu decidi seguir Jesus. Essa é uma série, como eu já falei, né, em outras vezes, caso esse seja o teu primeiro vídeo dessa série, que eu tô contando um pouco da minha história. Eu, Vitor, como que eu conheci Jesus e por que eu decidi seguir Jesus. A gente já falou sobre alguns motivos até aqui. Caso você tenha perdido algum vídeo dessa série, te recomendo depois voltar e assistir ele desde o início, até porque a gente veio falando numa sequência de decisões muito importantes. E agora eu quero falar sobre mais um motivo. Hoje eu quero falar sobre mais um motivo que me fez decidir seguir Jesus. E esse motivo é: Ele sabe o nosso futuro. Então, Jesus e Deus, Ele sabe o nosso futuro e Ele quer nos ajudar, Ele quer nos direcionar. Esse é um ponto muito importante que, quando a gente vem à palavra para entender um pouco sobre isso, eu já, inclusive, conversando com alguns familiares mesmo sobre esse tema, é um tema que, às vezes, quando você traz para um conceito de religiosidade, te traz muita confusão. Por quê? Porque, às vezes, cada religião acredita numa coisa. Mas, quando eu falo de Deus, independente de religião, e de Jesus, que é o centro, na prática, Deus sabe o nosso futuro. Deus sabe o meu, Deus sabe o teu. Só que nós temos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio pode mudar a nossa direção no rumo que Deus escolheu para nós. Então, na prática, o que nós precisamos é entender o que Deus quer para nós e seguir nessa direção. A princípio parece simples, a dificuldade está em entender de fato o que Deus quer para nós. Muitas pessoas não conseguem ter essa clareza, esse discernimento espiritual com Deus. E segundo, não tomar decisões que saiam do rumo de Deus no meio do caminho. Às vezes, mesmo sabendo, você acaba tomando decisões erradas no meio do caminho e vai se desviando pela direção ali que Deus tem para a tua vida. Isso, vamos trazer agora para um conceito mais racional e até mesmo mais humano, mais terreno, vamos falar assim. Na prática, se você for pai ou mãe, ou caso você não seja, você certamente teve um pai. Então, imagina a tua relação com o teu pai, ou se você é pai, como eu sou, imagina a tua relação com o teu filho, tá? Quando um filho nasce, meu filho, por exemplo, tem 3 anos, e eu vou ter outro agora. Então, quando meu filho nasceu, eu já imaginava várias coisas para a vida dele. Eu, como pai, eu tinha um plano perfeito para a vida dele. Esse meu plano para a vida do meu filho é de fato o melhor plano que ele pode trilhar? Talvez não. Talvez outras pessoas, talvez a mãe tenha um plano diferente, talvez os avós tenham planos diferentes, que sejam inclusive melhores que o meu como pai. Tudo bem, nesse caso, porque é um caso mais terreno. Mas entende-se, pro lado do filho, que a visão do pai é uma visão um pouco mais coerente e é um pouco mais correta, um pouco mais certa ali em relação ao que o filho precisa, certo? Nem sempre. No caso de algo mais terreno, algo mais pai e filho, nem sempre é assim. Nem sempre. Às vezes o pai tem uma visão que não é tão condizente ali com o que o filho pode dar de melhor, pode de fato fluir na vida dele, seja profissional, financeira, espiritual, emocional, família, enfim. Mas, na prática, todo pai tem pelo menos um plano para o filho, mesmo que esse não seja o melhor plano. Só que isso eu estou falando de uma relação natural, pai e filho, ou talvez até mãe e filho. Então, isso foi uma conversa que eu tive com um familiar meu próximo. Se eu, como pai, quando eu tive o meu filho, e agora terei outro, eu fiz um plano perfeito para a vida dele. E agora, com o meu segundo filho que vai nascer, eu já estou fazendo um plano perfeito para a vida do meu filho. Isso vai se cumprir, vai se concretizar exatamente? Talvez não, porque talvez o meu plano ainda não seja exatamente o de Deus. Mas eu tenho um plano perfeito para o meu filho, porque eu preciso enxergar a vida do meu filho e eu preciso tentar direcioná-lo. E isso acontece na vida de todo mundo que teve um pai ou uma mãe presente. Então, quando você tem um pai e uma mãe presente, você tem um pai que fala: ó, filho, não faz isso pra ele não, filho, não rouba porque é errado. Filho, ó, você tem que estudar. Ó, filho, seguinte, você tem que escolher o que você vai fazer da vida. Ó, filho, você tem que, talvez, empreender, ou você tem que trabalhar, ou você tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro que seja lícita, você tem que cuidar da tua família. Se você teve isso, você tem que se responsabilizar por isso. E um pai, ele vai direcionando o filho, mesmo que não seja no caminho perfeito que ele quer, mas ele vai direcionando. Pô, meu filho saiu da rota, vem cá, filho, vem cá, cara, corrige esse aqui, vamos fazer assim. Filho, vem cá, vamos fazer assim.
Por mais que teu filho cometa vários erros no meio do caminho, o coração de um pai nunca vai abandonar um filho de verdade. Essa que é a grande verdade. Então, se eu como pai humano, limitado do jeito que sou, e você, se for pai ou mãe também, você tem um plano perfeito para a vida dos teus filhos, por que Deus não teria um plano perfeito para nós? Essa era uma pergunta que eu, há mais de 3 anos atrás, me fazia muito. E quando eu me fiz essas perguntas, ou essa pergunta, na maioria das vezes, eu chegava num confronto de respostas que era: não, então talvez até Deus tenha um plano perfeito para mim. Ah, mas Deus deve ter um plano perfeito para todo mundo. Não, mas é muita gente no mundo. Não, mas todo mundo acaba se desviando. É normal, então no final das contas vira cada um por si. Eu realmente pensava assim, até eu conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu conheci uma palavra que hoje assim, eu trago para minha vida toda vez que eu preciso, que eu busco, eu vou nessa palavra. É uma palavra que me comunica muito com Deus, que me dá muita intimidade, muita abertura com Deus de verdade, que é lá em Jeremias 33:3. Se você puder abrir comigo, ou se você não puder também, eu só vou citar um versículo aqui para nortear aqui o nosso tema. A palavra de Deus diz o seguinte: clame... Não, vou ler a partir do 2, tá? Ó, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta dos babilônios. Elas ficaram cheias de cadáveres, tá, essa parte aqui não tem muito a ver. Mas o mais importante é, nessa palavra Deus diz: clame a mim e eu lhe responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis sobre você. Ou seja, Deus já tem um plano perfeito para mim e para você. Só que o nosso plano nunca vai ser tão perfeito quanto o dele. Nós somos especialistas em fazer planos para nós e às vezes nos frustrar. E por que isso nos frustra? Primeiro, porque a gente não entrega esse plano a Deus. A palavra de Deus diz: todos os planos que tiveres no coração, entregues a mim. E só será feito o que for de fato da vontade de Deus. A palavra de Deus diz isso. Então, nós temos que fazer planos, e a partir do momento que nós fazemos planos, nós precisamos entregar na mão de Deus. Falar: Deus, eu tenho esse plano para a minha vida. Eu penso em me mudar, eu penso em fazer tal faculdade, eu penso em trabalhar com tal coisa, eu penso em formar uma família, eu penso em casar, eu penso nisso. Deus, é o momento? Como eu faço? O que eu devo fazer? O que depende de mim? E o que é só eu esperar em Ti? Nós precisamos entregar todos os nossos planos ao Senhor. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Primeiro, Deus nos direciona para o que Ele quer que nós façamos diante dessas situações. Segundo, Ele garante que nós tenhamos certeza do que nos espera. Isso torna muito mais clara a nossa vida, é muito mais simples e é muito mais fácil viver assim. Essa que é a grande verdade. E quando eu conheci Jesus, eu tinha várias dúvidas em relação a isso, porque eu tinha vários planos para a minha vida. E quando eu conheci Jesus, Deus começou a me mostrar vários outros planos diferentes do que eu imaginava, diferentes do que o meu pai, por exemplo, imaginava para mim. E quando Deus foi me mostrando aquilo, eu fui imaginando, falando: então eu preciso entender a vontade de Deus e seguir a direção de Deus. E no início não foi fácil. No início eu entendi a vontade de Deus e eu ainda ia por outros caminhos, tentando ir pela força do meu braço. E quanto mais eu ia por outros caminhos, mais Deus me voltava para o caminho dele. Então, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não goste de escutar. Não adianta fugir das vontades de Deus. Se você de fato quer seguir Jesus, se você já aceitou ou quer aceitar Jesus na tua vida, o primeiro passo é: entenda, Ele vai te dar uma direção perfeita. E entenda, a direção perfeita não é o que está no teu coração hoje, porque o teu coração, ele é infelizmente influenciado por todas as tuas emoções e por todas as tuas experiências de vida. Só que o que Deus já viu sobre você, o que Deus vê sobre você, ele já está lá na frente. Ele já conhece o Vitor, por exemplo, de daqui a 3 anos, ele já conhece o Vitor de daqui a 5 anos, ele já conhece o Vitor de daqui a 20, 30, 50 anos, se eu sobreviver até lá. Então, ele já conhece o meu futuro. Se ele já conhece o meu futuro, eu preciso pedir para ele direção sobre o que eu posso ou não posso fazer e o que vai me levar talvez até mais perto para o meu futuro. Vou te contar uma história para você refletir sobre isso.
O povo, quando saiu do deserto, caso você conheça essa história, lá em Êxodo, o povo saiu do deserto depois que foi escravizado no Egito e eles saíram do deserto em direção à terra prometida que Deus prometeu a eles. Deus falou com a direção de Moisés, existe uma terra prometida, leva o povo para essa terra e quando vocês chegarem naquela terra, ali haverá leite e mel e a terra emana leite e mel e vocês terão ali uma vida farta e vocês poderão ficar tranquilos. Ali vocês viverão bem. Ali é de fato uma terra prometida que eu tenho para vocês. Então Deus prometeu isso para o povo através de Moisés e Moisés começou a levar o povo para essa direção. Só que no meio do caminho nem todos entendiam o porquê que Deus tinha essa direção e o porquê que estava demorando tanto. Afinal eles estavam no deserto, fisicamente falando, não no contexto apenas espiritual. Então eles estavam no deserto, eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber e aí Deus mandava o maná. Você deve conhecer, você deve ter ouvido falar nessa história. Deus mandava o maná, todo dia caía uma porção de carne, de pão para que eles pudessem comer e todo mundo se alimentava. Apenas o que fosse suficiente para aquele dia. Então Deus alimentava o povo, Deus dava provisão durante o deserto e Deus ia direcionando o povo. Só que nem todo mundo que estava ali naquele momento tinha clareza, apesar de ter sido orientado por Moisés, mas tinha clareza do que Deus queria para a vida de cada um ali. E por conta disso, muitos começaram a murmurar. E começaram a simplesmente, mas caramba, lá quando a gente era escravo, pelo menos a gente tinha cebola, tinha alho, tinha algumas coisas que a gente podia comer melhor, aqui a gente só come isso, carne e pão cai do céu. E aí começaram a murmurar. E quando essas pessoas começaram a murmurar, na prática elas estavam deixando claras que elas não estavam preparadas para receber o que Deus tinha para elas. E por conta disso, o povo demorou 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida. Um percurso que, se você for ver hoje na geografia, se você for ver hoje andando no deserto, era um percurso que poderia ser feito em menos de 2 meses. Ou seja, um percurso que poderia ser feito em linha reta em menos de 2 meses, Deus fez com que o povo ficasse 40 anos andando no deserto para fazer esse percurso. Então, na prática, isso só nos mostra o seguinte: Deus já tem um plano perfeito para mim e para você, só que cabe a nós buscar a direção nele, ter discernimento, andar nesse caminho e não murmurar. Porque quando nós fazemos isso, nós aceleramos o processo de Deus. Deus tem um plano para mim daqui a 5 anos, só que se ele vê que eu me preparei antes, espiritualmente, emocionalmente, ele pode me dar antes. Afinal, ele é Deus. Ele pode me dar antes. Da mesma maneira que se ele vê que eu não estou preparado para receber aquilo no tempo que ele tinha, ele pode me dar depois ou talvez nem me dar. Então, nós precisamos ter essa maturidade espiritual para entender que, primeiro, eu preciso seguir Jesus e a partir daí não quer dizer que a minha vida vai ser um mar de rosas. Não vai ser. Você terá tribulações, você será aprovado, você viverá muitas coisas negativas. Porém, a partir disso, se você não murmurar e buscar em Deus o teu refúgio, a partir dali você começa a crescer espiritualmente, a partir dali você começa a se tornar muito mais maduro ou madura espiritualmente e a partir dali tudo aquilo que Deus já escreveu para a tua história pode até mesmo ser acelerado dependendo do quanto e da forma que você encarar esse processo. Amém? Então, eu espero que você tenha entendido sobre esse princípio que eu trouxe aqui, que foi um dos pontos que me fez decidir seguir Jesus. Eu queria saber o meu futuro, eu queria entender de fato sobre o meu futuro e graças a Deus por ter buscado tanto, hoje Deus já me disse muitas coisas sobre o meu futuro. Eu ainda não sei tudo, né, mas Deus já me mostrou o que eu preciso saber e no tempo certo Ele agirá. O mais importante é isso, é confiar tudo nas mãos de Deus e ter a certeza que no tempo certo Ele agirá. Se for para acelerar porque a gente está pronto no processo, ótimo que seja. Se for para demorar, que eu consiga ser transformado por Cristo para que eu seja cada vez mais a pessoa que Ele quer que eu seja. Essa é a ideia, esse é o conceito e por isso esse foi um dos motivos que me fez decidir seguir Jesus também numa forma de confronto, mas depois que eu comecei a segui-lo, eu comecei a ter muito mais clareza de todas essas coisas e Deus foi começando a me direcionar e é uma coisa grandiosa, é muito, muito magnífico isso. Então, se você quer também viver isso, te faço esse convite nesse vídeo. A gente ainda vai continuar essa série, mas eu te faço esse convite agora. Se você quer seguir Jesus a partir de hoje, feche teus olhos junto comigo e faça essa oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego tudo que tenho na minha vida a Ti, Pai. Confesso que sou frágil e pecador, Pai. Confesso, Pai, que na força dos meus braços, Pai, eu não consigo ter certeza e muito menos, Pai, me sustentar durante todas as fases da minha vida. Por isso, Pai, eu decido seguir a Ti, Jesus. Decido Te seguir como meu Senhor e Salvador.
com a certeza de que não será fácil viver contigo, mas será mais leve. Tu me darás clareza, tu me falarás sobre o meu futuro, e a partir dali eu serei uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Se você fez essa oração junto comigo e eu puder te ajudar em algo, me manda uma mensagem aqui, eu quero entender um pouco mais da tua história, eu quero te conhecer. Manda uma mensagem aqui pra gente no canal ou no privado. E não esqueça de compartilhar com alguém que você acha que precisa receber dessa palavra. Em nome de Jesus, e nos vemos semana que vem. Amém.